Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Hoje, nosso tema é sobre o livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação espírita, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E recebemos nosso convidado, Jefferson Quadros, trabalhador do movimento espírita. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Vanderlei. Muito obrigado pelo convite para poder estar compartilhando contigo aqui, com o pessoal que nos assiste, esses momentos em que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa obra tão importante. Então, Jefferson, passamos a palavra a ti para tecer as elucidações sobre esta obra do livro O Céu e o Inferno. Como tu bem disseste, Vanderlei, essa é a quarta obra da codificação espírita, e Kardec inicia essa obra com um questionamento muito importante e que eu tenho certeza que é o questionamento de todos nós. Kardec começa a obra dizendo assim: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morreremos não é menos certo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que não se impõe. E com esse questionamento, Kardec nos prepara para que venhamos adentrar no contexto da obra. O objetivo de Kardec, ao escrever o livro O Céu e o Inferno, é trazer a justiça divina à luz da doutrina espírita ao nosso entendimento. E para desenvolver essa análise, Kardec faz reflexões muito importantes acerca da eternidade da vida da alma, né? Nós somos seres eternos, fala sobre céu, fala sobre inferno, fala sobre ocorrências do nosso cotidiano, né? Sobre mortes prematuras, sobre mortes coletivas, sobre problemas de variadas ordens que fazem parte dos nossos contextos de vida e que nem sempre são compreendidos por nós. E o objetivo da obra justamente é trazer ao nosso entendimento essa situação, esses pontos de vista, para que possamos fortalecer a nossa fé. Para trazer um exemplo, Vanderlei, eu pego bem lá no comecinho da obra, quando Kardec se refere à alma. E ele diz para nós assim, que o homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma depois da morte, né? Antes e depois da morte, na verdade. Então, Kardec já começa analisando, né, o contexto do eu, né, de cada um de nós perante a eternidade. Será que a gente existia previamente? Será que nós vamos continuar existindo, né? E ele faz a seguinte reflexão: se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta essas outras consequências. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem ou do mal. Sem o livre-arbítrio, a fatalidade. E com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Segue Kardec dizendo assim: todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade da alma depois da morte. Ou, por outra, as penas e os gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente, as religiões, né, é quanto à natureza dessas penas e também dos gozos, principalmente sobre as condições determinantes de uma e de outra.
Daí os pontos de fé contraditório, né, que cada religião acaba trazendo, dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por estes consecutivamente, para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu e evitando o inferno. Então, nesse ponto, Kardec deixa bem claro para todos nós que somos seres eternos e que o nosso futuro é sempre dependente de tudo aquilo que a gente faz. É uma consequência das construções diárias de cada um de nós. Deus não impõe punições a ninguém. Deus não é um ser perverso. Deus nos ama infinitamente. Dá-nos a liberdade de fazermos escolhas, né? Nós podemos escolher entre o bem e o mal, mas é preciso que nós nos lembremos que as consequências das nossas escolhas sempre vão estar presentes conosco. Aí nós temos uma encruzilhada, né, Vanderlei? A gente gosta de pedir perdão a Deus, né, perante os erros que a gente se dá conta que comete, e Deus sempre nos perdoa. Mas o perdão divino jamais vai nos isentar das consequências dos erros que a gente comete. Então, o perdão é uma coisa, a consequência é outra. O perdão divino sempre existe, mas as consequências dos erros que nós cometemos vão pesar sobre os nossos ombros e requerem reparação. E é nessa reparação que nós temos a oportunidade de vivenciar no mundo de expiações e provas que a gente vive hoje. Então, se cria, né, na mente humana aquela situação de céu e de inferno, e que Kardec vem trazer nessa obra uma análise para desconstruir essa ideia daquele lugar físico, né, de céu, e aquele lugar físico do inferno, o lugar de penas eternas, que seria o inferno, e o lugar de descanso eterno, né, desconstruindo isso porque é preciso que tenhamos esse entendimento e vivamos de maneira inteligente, né. Sobre o céu, Kardec traz uma análise muito importante, ele diz assim, ó, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. É também o nome poético dado ao lugar da glória eterna. Segundo algumas religiões, local onde estão acolhidas as almas puras, sem mácula, e aqueles que puderam comprar o perdão de seus pecados. Local de paz infinita, paraíso de beleza indescritível, segundo a crença popular. Contudo, o céu é uma conquista íntima. Muito mais do que um lugar circunscrito, é um estado de espírito, decorrente da consciência tranquila. Então, aqui fica claro para todos nós que o céu é uma construção. Quando a gente está bem para conosco mesmo, e a nossa consciência nos demonstra intimamente que nós estamos em coerência com a justiça divina, nós estamos vivendo no céu, nós estamos vivendo no paraíso. Porque eu não carrego culpas íntimas, porque a minha consciência está tranquila. Ao passo que, no lado oposto, o inferno, também não existe um lugar circunscrito, e também é um estado de consciência, mas uma consciência pesada, uma consciência que nos cobra perante os erros que nós cometemos. Então, fazendo essa análise, Vanderlei e pessoal que nos assiste, o céu e o inferno estarão conosco em todos os instantes, dependendo das nossas atitudes. É preciso que tenhamos consciência de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E devemos manter nas nossas escolhas, nas nossas condutas, a postura do verdadeiro cristão, aquele que se esforça em fazer ao próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos. O futuro da gente, seja durante a reencarnação, seja no período de retorno à verdadeira vida espiritual, sempre será construído no nosso dia a dia. O agora, o presente, é o momento mais importante na construção do que está por vir. Da mesma forma que hoje a gente sofre as consequências daquilo que a gente fez ontem, né? Então, precisamos nos esforçar por construir a vida melhor que nós tanto almejamos. Nós precisamos construir no nosso dia a dia o céu, o lugar bom, tranquilo, sereno, que nós todos almejamos. Lembrando que Deus oferece oportunidades a todos nós de maneira igual.
levando em consideração as nossas capacidades, levando em consideração as nossas qualidades, o nosso grau de entendimento. Ou seja, Deus não exige de nós mais do que nós possamos oferecer. Por isso, Vanderlei e amigos, a gente convida a todos a conhecer essa obra tão importante. Ela nos esclarece frente a muitas dúvidas que todos nós alimentamos no nosso coração, tanto quanto o Livro dos Espíritos. São duas obras que nós devemos procurar conhecer. O Livro dos Espíritos, no formato de perguntas e respostas, que trata de todos os temas referentes à vida, e nós temos no Céu e o Inferno essas reflexões que vêm esclarecer a nossa vida, né, o nosso entendimento sobre o futuro, sobre a justiça divina, sobre o amor que Deus tem por cada um de nós. E é importante que nós sigamos procurando conhecer, né, porque Kardec sempre nos conduz àquele entendimento da fé raciocinada. Nós precisamos conhecer as verdades, porque, como dizia Jesus, a verdade nos libertará, né? Então, a verdade nos liberta daqueles entendimentos mal construídos e que levam, muitas vezes, a gente seguir por caminhos tortuosos por falta de entendimento. Então, o recado que a gente deixa para os amigos nessa noite, Vanderlei, nesse dia, dependendo do momento que o pessoal nos assiste, né, é que nós somos os construtores do nosso futuro, a fazer o nosso melhor sempre, procurando fazer ao próximo aquilo que nós queremos a nós mesmos, procurando nos esforçarmos por praticar as leis divinas, entendendo que tudo aquilo que a gente faz repercute na vida alheia, repercute na nossa vida. E um conselho que a gente pode dar para todo mundo é levar sempre em consideração a lei de amor. Amemo-nos uns aos outros como Deus, como Jesus nos ama, e tenhamos certeza que através do amor, através desse esforço na prática do bem, da caridade, de tudo aquilo que engrandece o íntimo do ser, nós estaremos seguindo por um caminho reto que nos levará a essa construção de um futuro melhor. Eu agradeço aqui, Vanderlei, pela oportunidade de falar contigo, agradeço também as reflexões que a gente acaba construindo, e te passo a palavra de novo, amigo, para que tu possas dar sequência aí à tua análise. Um dos aspectos mais importantes que se destaca nas obras da codificação é o de lançar luzes sobre o Evangelho de Jesus, aclarando e tornando mais fácil a assimilação de seus conceitos. A verdadeira mensagem trazida por essa obra é justamente a de que a construção desta imagem de céu e inferno é desconstruí-la no sentido figurativo, a qual viemos entendendo ao longo do tempo, e que o céu e o inferno, ele reside dentro do nosso personagem, né, do nosso espírito, do nosso eu, renascido para uma nova oportunidade de vida. Agradecemos, Jefferson, as tuas contribuições, né, tecendo sobre esse livro de tamanha importância e revelações significativas, e passamos a ouvir, então, a tua mensagem final aos nossos ouvintes. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço a oportunidade de poder estar conversando com todos aqui nesse momento, e rogamos desde sempre que as bênçãos de Deus nos envolvam, nos fortaleçam e nos dê ânimo para a gente seguir construindo o nosso futuro, fazendo o nosso melhor para que o nosso mundo seja cada vez melhor. Um abraço a todos. Agradecemos também com alegria aos nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com a doutrina espírita. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.